Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje, dando sequência à parte de estatística e probabilidade, falaremos de dois assuntos. O primeiro é chamado de média ponderada e o segundo média geométrica. O que vai acontecer? A média ponderada, vocês já devem ter escutado esse termo, fazer uma média ponderada. O que significa uma média ponderada? Uma média ponderada nada mais é quando nós atribuímos pesos a essas notas, pesos aos valores. Então assim, ó, eu vou começar de novo com um exemplo, tá? A respeito de notas, falando o seguinte: imagine que você fez 3 provas, prova 1, prova 2, prova 3. Na sua prova 1, vamos colocar aqui, ó, na sua P1, na sua primeira prova, você tirou nota 6. Na sua P2, você tirou nota 4. E na sua P3, você tirou nota 7. Mas, supondo que o seu professor, a sua professora, atribuiu pesos a essas provas. Qual que é o significado dele atribuir um peso a essa prova? Então assim, ó, se a tua prova 1 você tirou 6 e ela tem peso 2, é a mesma coisa que você tivesse feito a prova 1 2 vezes e em cada uma delas você tirou nota 6. Se você tirou nota 4 na prova 2, e ela tem peso 5, você fez ela 5 vezes, tirou 4, 4, 4, 4 e 4. Então é fácil de você calcular e determinar a média ponderada disso aqui. Ó, como que você faz? M barra Pzinho. Lembra da notação que eu pedi? O M barra é a média e o Pzinho vai ser a ponderada. Então olha só, você tirou 6 na primeira prova com peso 2. Como que eu calculo isso? Olha só, 6 vezes o peso, tá? Vai ser somado. A sua segunda nota, você tirou 4, mas ela tem peso 5. Então você tirou 4 nessa prova com peso 5. 4 com peso 5. Mas tua terceira prova você tirou 7 com peso 3. Você tirou 7 com peso 3. Você vai dividir isso. Agora a gente vai pensar um pouquinho. Tudo isso você vai ter que fazer uma média, né? O que acontece? A primeira prova você fez 2 vezes ela, supondo. A segunda prova você fez 5 vezes ela. E a outra você fez 3 vezes ela. É a mesma coisa que você tivesse feito 10 provas no total. Então eu vou dividir isso aqui por quem? Por 2 mais 5 mais 3. Qual é o significado desse 2 mais 5 mais 3? Isso que está aqui embaixo nada mais é do que a soma dos pesos. Nada mais é do que a soma dos pesos. Então, olha só. M barra Pzinho, média ponderada, vai ser igual 6 vezes 2, 12, mais 4 vezes 5, 20, mais 3 vezes 7, 21, dividido por 10. O que nós temos ali, ó? Sua média ponderada, ela vai ser igual. Cuidado, só cuidado. Esse 2 mais o 0 mais o 1 dá 3. Esse 1 mais esse 2 dá 3, mais esse 2 dá 5. Eu tenho 53, que é a soma de cima, certo? 2, 4, 5, 3 dividido por 10. O que acontece ali, ó? A sua média ponderada, ela vai ser igual a 5,3. Daí vamos supor que a gente tem que entrar numa situação contextual, né? Sempre aparece uma situação contextualizada em cima disso. Você poderia pensar assim: um determinado aluno, né? Um textinho, uma história, um determinado aluno tirou notas 6, 4 e 7 com seus respectivos pesos 2, 5 e 3. Sabendo que para esse aluno ser aprovado, ele precisa ter média 5, verifique se ele foi ou não. Se essa pessoa, na situação que eu acabei de propor, precisa de média 5, ela foi aprovada porque ela tirou média 5 e 3. O que pode acontecer também é inverter a pergunta, tá? Como assim inverter a pergunta? Olha só, eu vou dividir o meu quadro aqui para fazer uma outra situação com vocês, que é a seguinte. Imagine agora que eu tenho aquilo ali, ó. Você foi lá pegar a sua nota, vamos pensar numa situação que é a seguinte, um determinado aluno, ele tirou nota 8 na primeira prova, vamos anotar isso, né? P1 e P2. Ele tirou 8 na primeira prova e ele tirou 4 na segunda prova. A primeira prova, o professor ou a professora dele atribuiu peso 2. Certo? Daí, acontece assim. Quanto que esse professor ou essa professora tem que atribuir de peso na segunda prova
para que esse aluno seja aprovado, sabendo que a média que ele precisa é a média 5. Você vai fazer exatamente o que nós fizemos, mas trilhando um caminho distinto. Sabe por quê? Ó? Você vai pensar assim, vamos analisar. Se eu for calcular a média dentro disso aqui, dá uma olhada. A sua média ponderada, ela vai ser igual a primeira nota multiplicada pelo peso, mais sua segunda nota multiplicada pelo peso, que eu não sei. Isso dividido pela soma dos pesos. Ei, soma dos pesos, peso 2 e peso x, então 2 mais x. Só tem um detalhe, essa média tem que ser no mínimo 5. Ah, mas se ela for maior, ótimo, mas é no mínimo 5. Então eu vou atribuir ela igual a 5, que é a média. Lembrando, olha só, o 8 vezes 2 dá 16, mais 4 vezes x dá 4x, isso vai ser igual. Gente, por favor, tudo isso aqui passa multiplicando. Tudo isso passa multiplicando 5. Então, o 5 vai multiplicar o x, vai dar 5x, e o 5 vai multiplicar o 2, vai dar mais 10. Ajustando isso aqui, o que nós temos? Olha só, pega o 10, passa para cá, fica menos 10. Então, eu fico com 16 menos 10. Isso vai ser igual. Pega o 4x, passa para lá, menos 4x. 5x com menos 4x. O que nós temos aqui? 5x com menos 4x é o x, que vai ser igual a 6. Cuidado! Esse professor, ou essa professora, depende com quem você tem aula, vai ter que atribuir peso quanto? 6 para que você consiga ser aprovado. Perceba que são raciocínios bem análogos, são raciocínios bem parecidos, tá? Uma situação tem tudo a ver com a outra, que claro, tudo dentro da parte contextual da questão, tá? Aqui eu coloquei para você direto para você calcular a média, aqui eu inverti um pouco a situaçãozinha, pedi para você, te dei a média e pedi para você atribuir um certo peso. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Só lembre, a média ponderada é basicamente essa ideia. É como se você tivesse, eu atribuo o peso 2, como se você tivesse feito P1 e P1 e cada uma você tirado a nota 6. Tudo bem? Um outro assunto, um segundo assunto que a gente vai conversar hoje é a respeito de média geométrica. O que acontece ali, ó? Na média geométrica, tem uma relação que a gente trabalha que é a seguinte. Deixa eu pegar duas situações bem simples aqui, ó. Só vou colocar aqui média geométrica. Moçada, a média geométrica, ela tem uma situação bem particular que você vai entrar na parte do radical. Então, funciona assim, ó. Vamos pegar uma coisa aqui, vamos pegar valores. Valores. Eu vou atribuir valores. Eu vou atribuir o 16 e o 25. Certo? E eu quero a média geométrica entre aqueles dois valores. Olha só. A sua média geométrica vai ser igual a raiz quadrada do produto entre os valores. Só tem um detalhe, eu coloquei raiz quadrada, eu vou melhorar meu termo. É uma raiz enésima do produto de n valores. Você vai falar assim, raiz enésima, Jesus? Sim. Se você tem 2 valores, é raiz quadrada. Se você tem 3 valores, é raiz cúbica. Se você tem 4 valores, é raiz quarta. E assim sucessivamente. Como eu tenho apenas 2 valores, é a raiz quadrada. Por favor, da onde vem esse quadrado? Porque é o primeiro valor vezes o segundo valor. São apenas 2 valores. Só lembrando que tem uma propriedade de radical que fala pra gente que um produto pode ser aberto em n radicais. Significa o quê? Essa minha média geométrica, ela vai ser igual. Como é um produto, por favor, eu só posso fazer isso para multiplicação ou para divisão, certo? Só. O que acontece? Você vai tirar uma raiz quadrada do 16 vezes uma raiz quadrada do 25. A média geométrica dos valores vai ser raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. A minha média geométrica vai ser igual a 20. Claro que nada impede você de pegar o 16 e multiplicar pelo 25, mas é muito mais fácil você trabalhar com isso aqui. E outra coisa importante, necessariamente tem que dar inteiro?
Não precisa dar um valor inteiro. Claro que o valor inteiro a gente faz aqui só para trabalhar com a ideia, tá certo? Gente, então por hoje ficamos por aí, média ponderada e média geométrica. Espero que tenham gostado, agradeço o carinho, a participação e a atenção de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.